Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu quero que vocês prestem bastante atenção também, né? Porque nós estamos tentando começar esse conteúdo de frações. E, como eu disse, é um conteúdo que vocês vão estudar em todo o tempo que você estiver estudando na escola, vocês vão ver frações. E para isso, vocês têm que prestar atenção para entender como que são as frações, para que serve, qual é o intuito, né? Qual que é a necessidade da fração. E ontem nós colocamos um vídeo para vocês assistirem, onde explica detalhadamente a fração. Ontem não teve atividade, mas hoje terá algumas, né? Então vamos lá. Ó, presta atenção aqui, ó. Numerador e denominador. Os termos de uma fração. Bom, então vamos lá. Ontem, ontem eu coloquei esse vídeo explicando que o numerador é a parte que vem acima da fração, ó. O números de partes iguais coloridas de azul. Ó, olha aqui para vocês verem. Essa figura aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco partes. Vamos supor que isso aqui, ó. Vamos observar a figura de baixo. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos supor que essa aqui, ó, é uma pizza. É só você entender assim, ó. Aqui, tudo, esse círculo aqui é uma pizza. E aqui, na hora de terminou de fazer a pizza, a pessoa cortou em seis fatias. Cortou em seis pedaços. Vamos entender dessa forma, ó. Cortou em seis pedaços. Aí fizeram o seguinte, ó. Aí colocaram de azul essa parte aqui. Aqui está falando o seguinte, ó, número de partes iguais coloridas de azul. Então vamos supor que a parte que você comeu foram essas aqui, ó. Foram essas que estão de azul. Então vamos supor que você comeu esses três pedaços aqui. Comeu esses três pedaços, certo? Deixa eu apagar esse risco aqui. Pronto. Comeu esses três pedaços. Então, a pizza era de quantos pedaços ao todo? Ó, seis pedaços, não era? Seis pedaços. A pizza aqui, ó, tem seis pedaços quando ela veio para você. Mas você comeu três pedaços. Ou seja, você comeu três pedaços de seis. Isso é uma fração. Aqui, ó, estamos representando dessa forma. A parte azul é a parte que você comeu e toda ela, antes de você comer, eram seis pedaços. Você comeu três, você comeu três pedaços de seis. Da mesma forma aqui, ó. Aqui vamos supor também que é uma pizza, só que ele resolveu fazer ela numa forma diferente, né? Em vez de redonda, fez ela com esse formato. E aqui dividiu-se a pizza então em cinco fatias, ó. Cinco fatias. Uma, duas, três, quatro, cinco. Só que aqui, ó, de cinco fatias, ó, a parte do, do objeto, da figura, da imagem, ela foi repartida em quantas partes? Em cinco pedaços. Então, esse é o denominador e fica embaixo. Você faz a linha e a parte que foi comida, um exemplo que foi comida ou foi retirada, foram quantas? Foram uma, duas, três, quatro. Essa parte que está de azul. Então, você vai colocar aqui, ó, o 4 aqui em cima, que é o numerador. Então, um exemplo, foi retirado quatro pedaços de 5. Então, isso aqui, ó, é o numerador. Eu vou colocar só N aqui, ó, numerador. E aqui, ó, esse de baixo é chamado de denominador. Tranquilo? Aqui vou dar alguma explicação para vocês, ó. O número que indica em quantas partes iguais a figura foi dividida é o denominador. Tá vendo? Aqui ó, foi dividido em seis pedaços e aqui foi dividido em cinco. Seis pedaços, essa figura aqui, e essa outra aqui, ó, em cinco pedaços. Então, é o denominador. O número que indica quantas partes foram consideradas, nesse caso aqui, ele usou a palavra considerada, mas poderia ser retirada ou comidas, um exemplo, chama-se numerador. Ele é escrito acima do traço indicativo de fração. Então, para fazer uma fração, tem que ter esse traço.
E tem que ter o número em cima e tem que ter o número embaixo. Em cima é numerador, embaixo é denominador. Por que denominador? Que dá o nome de quantas partes foram recortadas. Então, aqui ó. Então, o 4 é o numerador, o 5 é o denominador. Na outra fração, o 3 é o numerador, que é essa aqui, ó. E o 6 é o denominador. Tranquilo? Não é difícil. Vai ficando difícil, mas por enquanto é fácil. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer a leitura de fração. Observe o quadro a seguir. Ó, o número de partes em que o inteiro foi dividido, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o nome de cada parte. Por exemplo, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Ó, observe o seguinte. Então, como que eu vou ler essa fração aqui? Ó, deixa eu mudar aqui. Ó. Como que eu vou ler essa fração? Ó, que fração é essa? Eu pedi para vocês lerem. O que você vai ler para mim? É isso que nós vamos entender agora. Por exemplo, ó, o numerador 3 e o denominador 6. Mas eu não vou falar assim, ó, 3, 6. Não, não falo. Ah, então eu falo numerador 3 e denominador 6? Não se fala assim, mas é assim. Mas não se fala assim. Então, como que eu falo? Então, vamos observar. Ó, a parte do numerador, você fala do jeito que é. Por exemplo, 3. 3, aí quando chega do denominador, é que nós vamos usar essa regra aqui, ó. Então, o 6 equivale ao quê? Sexto. Então, vai ficar o quê? 3 sextos. Ó, 3 sextos. E essa fração daqui, ó, que o numerador é o 4 e o denominador é o 5. O numerador eu não mudo. Eu vou continuar falando assim, ó. 4, aí o 5 é o mesmo que quinto. Então, 4 quintos. Então, eu leio essa fração aqui, ó. Depois de eu ter feito ela com o numerador e o denominador, eu leio assim, ó. 4 quintos. E essa outra aqui, ó, eu leio 3 sextos. Quando, né, o denominador é 2, quando o denominador é 2. Quando o denominador é 1, a gente nem considera. Por exemplo, a fração deu 4 por 1. Então você só vai ler o quê? Você vai ler só 4. Ah, mas deu 1 por 1. Então você não vai ler o 1. Você não precisa de ler fração quando só o 1 está embaixo. Você só lê 1. Então, quando o denominador é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, lemos o numerador da fração acompanhado da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, respectivamente, né? Ou seja, nós lemos os dois como meio, o 3 como terço, o 4 como quarto, o 5 como quinto, o 6 como sexto, o 7 como sétimo, o 8 como oitavo e o 9 como nono. Mas isso só no denominador. No numerador a gente lê o número do jeito que ele é. Mas espera aí, a fração então, o denominador só vai do 2 até o 9? Não, é infinito. Mas calma aí, vamos até o 9, por enquanto. Aí, ó, agora já explica para você aqui, ó. Veja outros quadros. O número de partes em que o inteiro foi dividido em 10, 100 e milésimo, ou perdão, em mil. E quando for em 10, nós vamos ler o denominador. Quando o denominador for 10, nós vamos ler décimo. Quando o denominador é 100, nós lemos centésimo. Quando o denominador é 1000, nós lemos milésimo. Ó, quando o denominador é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador da fração acompanhado da palavra décimo, centésimo, milésimo. Por exemplo, aqui, ó. Essa fração aqui, ó. Eu vou ler o quê? Porque o numerador eu leio do mesmo jeito. Décimo. E essa daqui? Centésimo. E essa daqui? Milésimo. E essa daqui? 13 décimos. E essa fração? 7
centésimos. E essa outra, 39 milésimos. Vocês podem ficar calmos, que vocês vão estudar fração muito ainda. Então, fique tranquilo. Nós vamos devagar, devagar, e nós vamos chegar lá. Fiquem tranquilos, não se apavorem. Agora, tem outra coisa aqui, ó. Quando o número vai de 11 até o infinito, as frações com um denominador maior que 10, ó, maior que 10, ou seja, 11, 12, 13 e em diante. E diferente de, ou seja, maior que 11 e diferente de 100, não pode ser o 100, não pode ser o 1000 e nem o 10.000 ou 100.000. Lemos o numerador, né? E em seguida o denominador acompanhado da palavra avos. Por exemplo, aqui, ó, 1, essa fração, vou ler essa fração, ó, 1, 17 avos. Ó, é fácil, agora ficou fácil. Ó, essa fração aqui, 1, 30 avos. Essa outra fração aqui, ó, 4, 17 avos. E essa outra aqui, 9, 30 avos. Fácil, né? É fácil. Agora vem a atividade que nós vamos fazer na página 148 e 149. Vamos lá. Cada esse aqui, ó. Cada quadrinho de amarelo. Cada quadrinho de amarelo, que ele quer dizer. Então vamos lá. Cada quadrinho de amarelo representa que fração da figura abaixo. Por exemplo, aqui, ó. Quantas partes foi dividido esse inteiro aqui, ó? Vamos supor que esse aqui era uma barra de chocolate. E foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, que fração que ela representa? Foi dividida em 10 e ela está pintada todos os 10. Então, nós vamos colocar o quê? O numerador é 10, que foi, todas elas foram consumidas, né? E o denominador também é 10, que foi dividido em 10 partes. Ó, foi dividido em 10 partes, é denominador. Quantas partes foram usadas é o numerador. Agora vamos continuar vamos na 2 agora, aqui, ó. O comprimento de um palito, perdão, o comprimento de um dos palitos da figura representa que fração do comprimento desse lápis? Hein? Que fração? Agora isso aqui tá fácil. Ele quer saber que fração. 3 foram 3 partes de 3 partes. Então o quê? 3 terços. Ó, 3 terços. Ou 3. Que é o terço mesmo? Ó? O terço aqui, ó. Terço significa que o denominador é isso mesmo. Vamos para a próxima. Agora, vamos continuar um pouco, treinando um pouco mais. Escreva a fração que a parte colorida de laranja representa em cada figura e escreva como se lê. Primeiro você vai fazer a fração, eu vou fazer uma e vocês vão fazer as outras. Ó, por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Esse objeto aqui, essa figura aqui, foi dividida em quantas partes? Uma, duas, ó, vou até marcar. Uma, duas, três, 4, 5, 6. Então, foi dividido em 6 partes. Então, essas 6 partes é o denominador. É o número que vai embaixo, ó. 6. Agora, vamos supor que isso aqui era uma forma de bolo. E dessa forma de bolo, tinha 6 pedaços. Ela comeu apenas uma, que é essa aqui, ó. Então, se comeu uma só, o numerador, foi a parte que foi destacada, comida, né? É 1. Então, olha aqui, ó. Já fiz a fração. 1. E esse 6 aqui, como que eu vou ler ele? Ah, eu tenho dúvida? Vamos voltar, ó. Como que eu leio 6? Ó, sexto. Então, como que eu vou escrever? Eu vou escrever agora aqui, ó. Eu vou escrever devagar aqui, porque eu tô no mouse. Sexto. Vai ficar feio.
por causa do mouse. Ficou muito feio, mas é assim, um sexto. Agora as outras vocês vão fazer. Vamos lá. Vamos para número 4. Observe a figura ao lado. Letra A. Quantos cubinhos formam essa figura? Quantos cubos tem essa figura aqui, ó? Ó, isso aqui é um cubo só, ó. Um cubo, dois cubos, três cubos, quatro cubos, cinco cubos, seis cubos, sete cubos, oito cubos, nove cubos. Então, só responder aqui, né? Os cubinhos vermelhos representa que fração dessa figura? Ó, que figura aqui, ó? Quantas partes tem isso aqui mesmo? O denominador são quantas partes? Quantas partes nós contamos aqui agora, que nós respondemos a letra A, acabamos de contar. Então, as partes aqui são o denominador, todos esses aqui. Agora, ele quer saber o seguinte, ó. Os cubinhos de vermelhos representam que fração dessa figura? Escreva em forma de fração e por extenso. Igual aqui, ó. Quer que você faz a fração e por extenso. A parte de vermelho é como se a parte de vermelho fosse a que estivesse sendo pegada, retirada. Como se eu tivesse, por exemplo, se esse aqui, ó, fosse, sei lá, uma barra de chocolate. E eu peguei essas partes de vermelho, foram as partes que eu comi. Como que ficou essa fração? Vocês vão escrever a fração e escrever ela em número e por extenso. Vamos continuar? Fernando deve percorrer a distância do ponto A até o ponto B. Aqui, ó. Até um exemplo aqui, ó. O ponto A, que é esse aqui, até o ponto B, que é esse ponto aqui, representada abaixo. Ele já percorreu a distância colorida de azul. Tá vendo aqui que tá bem clarinho, mas está colorido até aqui, ó. Até aqui. Vai daqui. Vou fazer o risco aqui para vocês. Opa, só um pouquinho. Vou fazer o risco aqui para vocês verem, ó. Que tá um pouco claro. Ó, ele correu daqui, já correu daqui até aqui. Então vamos lá, ó. Ele já percorreu a distância colorida de azul. Tá vendo? Tá bem coloridinho aqui. Esta distância representa que fração da distância total? Ó, a distância total seriam as partes que foi dividido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha aqui, ó. O denominador, né, que é a parte do objeto que foi dividido, foram em 8 partes. Mas ele percorreu essa parte de azul. Quantas partes ele percorreu? Aí vocês vão escrever aqui, ó, o número da fração, vai fazer a fração e depois escrever por extenso, igual nós fizemos aqui. Tá? Agora, número 5, faça um X nos quadrinhos das figuras cuja parte colorida representa um meio. Um meio, ó. O que é um meio mesmo? É o 1 e o 2 embaixo. Um meio. Qual desses aqui, ó, representa um meio? Ah, eu acho que é só um. Ah, eu acho que é só os dois. Ah, eu acho que são os três. Vocês vão marcar o X nos que você acha que representa um meio. Lembrando, a figura, quando o denominador é 2, a figura foi dividida em duas partes, ó. Que olha aqui, ó. O denominador é a parte que vai embaixo. Então a figura foi dividida em duas partes e pintada uma parte. Então aí vocês agora podem fazer qualquer dúvida, podem nos chamar que nós estamos à disposição. Fique com Deus e até a próxima.